Boa noite, meus queridos, bondosos e amados irmãos. Aqui estamos com este culto de bênção para o Senhor nos consolar, nos animar, nos encorajar nesses tempos de lutas, de medo, de apreensões, de tantas notícias que tentam nos desestabilizar, que tentam nos colocar para baixo, para trás, para dentro de casa, para o confínio, para o medo. Meus irmãos, nós precisamos, nesses tempos, nos fortalecer, nos encorajar, nos animar, nos equipar, nos agigantar com a palavra bondosa do nosso Deus. E para isso, irei ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versos de 16 a 20, que assim nos diz a santa palavra. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado ou ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos amados, como já disse nas primeiras palavras da nossa mensagem, vivemos um tempo em que nunca vimos em nossos meios. Um tempo muito difícil. Um tempo, para alguns, dos mais difíceis. Há uma oscilação de acordo com o estado de saúde, de acordo com a construção emocional, de acordo com a orientação de alguns que estão nos conduzindo. Existem pessoas em nossos meios, em nossa sociedade, em nossas igrejas, que estão dependendo da ordem dos filhos, da orientação dos filhos. E esses irmãos são obrigados a viver segundo essa orientação. Estão presos. Prisão domiciliar. Feito um pássaro na gaiola. Não cometeu erro nenhum, crime nenhum, mas estão aprisionados. Imagina que situação difícil. É o medo. Né? É o medo. É o tempo difícil. E a igreja de Jesus, em que nós estamos vendo esse texto, ela estava exatamente assim. A pandemia do medo. A pandemia da sensação da ausência de Jesus. Para aquela igreja, Jesus havia ficado na cruz. E antes dele passar pela cruz, ele disse que eles fossem para a Galileia, para um monte que ele o havia designado. Que eles ficassem ali naquele monte, aguardando. Eles foram. Eles eram obedientes. Os crentes em Jesus têm essa marca, obediência. Crente rebelde, crente desobediente, crente que desobedece o seu líder, o seu pastor. Eles estão com a marca muito negativa na sua vida. Crentes enfrentadores, desafiadores. É uma marca muito negativa.
Ah, mas aqui é Jesus, mas o pastor, ele é o representante de Jesus na igreja. Você sabia disso? Não? É verdade. Então, eles estavam ali, naquele monte, sem saber o que fazer. Mas logo, logo Jesus apareceu. Não é? No terceiro dia, Jesus ressurgiu e Jesus apareceu onde eles estavam. O texto nos diz que quando eles viram Jesus, uns creram, mas outros duvidaram. Esses são os perigosos, os crentes que duvidam do propósito de Deus, da mão de Deus, da direção de Deus, da condução de Deus na vida da igreja. Aqueles que querem manipular a obra de Deus. Aqueles que viram as costas para Deus. Aqueles que se revoltam como se foram para Emaús. Como Tomé que duvidou. E como Judas que traiu, que não fazia parte da igreja. A igreja foi um balanço, uma arrumada. E aquela igreja não era o que parecia ser. Tinha traidores, tinha duvidosos, né? Em grande maioria. E Jesus chega para arrumar a vida daquela igreja. E Jesus fala para eles: todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus conversa com eles. Jesus começa a restaurar a vida deles. E Jesus dá uma agenda para eles. Olha, vocês não podem ficar aí no monte a vida inteira. Vocês não podem ficar escondidos a vida inteira. Você não pode ficar com medo da pandemia a vida inteira. Vocês precisam sair. Vocês precisam fazer discípulos. A função da igreja de Jesus é fazer discípulos. É o processo da multiplicação, do crescimento, meus irmãos. A igreja não é empresa para fabricar dinheiro. Não, senhores. O dinheiro entra na igreja como produto natural da sua rotina, do seu trabalho, porque ela é humana também. Mas a principal missão da igreja de Cristo é fazer discípulos. É a igreja integrada, é a igreja unida, é a igreja cantando, é a igreja orando, é a igreja fazendo a obra de Deus. E Jesus aparece e dá a eles esta missão. E de fazer discípulos de todas as nações. E Jesus mandou que eles saíssem. Eles resistiram por algum tempo, porque faltava naquela igreja uma coisa: o revestimento do Espírito Santo. Faltava o revestimento do Espírito Santo, meus irmãos. E depois que ela foi revestida, depois que Jesus soprou o Espírito Santo na vida deles, e depois que veio o Pentecoste, o grande revestimento de Deus, foi que aqueles crentes saíram das quatro paredes, foi que aqueles crentes saíram do monte, foi que aqueles crentes pararam de duvidar, pararam de questionar, pararam de desobedecer. E como nós iremos hoje pela manhã falar à igreja, em Atos 2, 37 e 47, a igreja começou a crescer, se multiplicar, quando ela se uniu em oração, se uniu em obediência, se uniu no estudo da palavra. E aquela igreja se tornou uma bênção, um gigante, e chegou até hoje, até os nossos tempos. Mas aquela igreja, ela recebeu algumas cartas de Jesus. Uma delas, Jesus diz assim: lembra-te onde caíste, levanta-te, senão virei brevemente a ti. A igreja precisa olhar o lugar onde ela escorregou, onde ela falhou, onde ela caiu. E começou a deixar de ser uma igreja frutífera, uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja dando oportunidade aos seus membros para cantar, para orar, para trabalhar. Ela precisa reparar o lugar onde ela caiu. Ela precisa
ser uma igreja revestida do Espírito Santo de Deus. E praise aos céus que a nossa igreja aqui em Porto da Pedra seja esta igreja, a igreja que vai se levantando para fazer a obra de Deus com firmeza, com obediência e alcançando o bairro para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Ele está conosco todos os dias. E que os irmãos e que o povo de Deus possa vencer o medo. Vamos vencer o medo, irmãos queridos, irmãos amados, mesmo com nossas limitações, mas vamos vencer pela oração, pelo nosso grande compromisso e envolvimento com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Deus querido, eu te peço que abençoe o teu povo nesta noite, ao ouvir a palavra, que sejamos revestidos do teu poder, do teu bom espírito, meu Deus. Nos dê saúde, nos dê vitória, nos dê coragem, nos tire do medo, meu Deus, da inércia. Liberta-nos, solta o teu povo, meu Deus, pelo teu poder, e que nós possamos, pela fé, vencermos todos esses marasmos que estão vindo ao nosso encontro. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Oremos pelo irmão Adilson, que completará aniversário dia 21. Oremos pela saúde da irmã dele, Maurício. Oremos pela irmã Márcia Barros. Oremos por toda a nossa igreja aqui em Porto da Pedra. Oremos pelo povo de Deus. Boa noite.